Senhor, Deus, que caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor, Deus, possa abençoar essa palavra, Deus, que possa, ó Deus, penetrar os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pai, Senhor, irmãos, vamos dar continuidade, né, à nossa série de mensagens aí, da nossa campanha da Quaresma, e com o tema O Poder da Entrega de Jesus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a carne e o sangue de Jesus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, você pode acompanhar ali também pelos slides, em Lucas, capítulo 22, verso 19 e 20. Diz assim: tomando o pão, deu graças e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Queria que você imaginasse aí na sua mente uma mesa, né, ali a mesa de Jesus, lá naquele tempo, e os 12 discípulos sentados com ele, naquela mesa, em volta da mesa, e ali o pão, né, o vinho, e eu vou ler o versículo, eu queria que você imaginasse Jesus, a cena de Jesus, partindo o pão, né, entregando o vinho. Queria que você fizesse essa analogia na sua mente aí agora, e enquanto eu estiver lendo. Lá em Marcos 14, no capítulo 14, no verso 22 ao 24, diz assim, e vai imaginando aí: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Esses dois versos, esses dois textos falam sobre a ceia do Senhor, sobre quando Jesus estava ali, né, e na última ceia dele com os seus discípulos, e ele celebra a ceia com os discípulos e diz que a gente devia continuar fazendo isso em memória dele. Então, quando a gente aceita Jesus, depois a gente batiza, a gente desce as águas, né, se torna uma nova criatura, a gente mensalmente participa da mesa do Senhor. Mensalmente a gente tem o partir do pão e o vinho, que é quando a gente tem comunhão com os irmãos e a gente distribui o pão, né, e distribui o vinho, e a gente participa da ceia. Jesus falou para a gente continuar fazendo isso, né, até que ele voltasse, né, relembrasse disso. E o que eu queria falar com vocês nessa noite é que a gente não pode, nesse momento, lembrar somente lá da cruz, né, a gente lembrar só lá do momento da cruz, né, da morte. Óbvio que isso é o maior momento ali que a gente lembra, porque a gente pensa às vezes assim: Jesus fez lá naquele tempo e tudo, não fez mais. Mas só que nós estamos enganados, porque a gente tem que lembrar, naquele momento que a gente participa da ceia, que Jesus continua fazendo, Jesus continua operando, Jesus continua fazendo todos os dias. Então, quando a gente lembra da ceia, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre carne, sobre sangue, a gente lembra, não é somente da cruz, mas a gente lembra de que tudo que veio e que Ele continua fazendo nas nossas vidas. Então, a gente precisa trazer isso na nossa memória, porque lá em Atos 2, 42, fala que e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então, continuando, né, as orações, o partir do pão e principalmente a comunhão. É isso que nós precisamos continuar fazendo. O texto que o livro, né, que está sendo, que foi inspirado nessa jornada da Quaresma, o livro que fala Redescobrindo a Santa Ceia, né, o poder da Santa Ceia. O Léo Bigger fala que a ceia, contudo, não se limita a ser apenas um ato de recordação do sacrifício de Jesus na cruz.
Deus atua poderosamente através dela. Cada elemento da ceia simboliza aspectos do sacrifício de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta, você, né, que já é batizado, você que já participa da ceia, como que você tem participado desse momento, quando a gente tem a ceia aqui? Ou você simplesmente tem ali pegado o pão, o vinho, quando é ministrado aqui, você nem se atenta às palavras que é ministrado e você somente faz aquilo por uma rotina, repetidamente, eu vou fazer isso para poder ser perdoado os meus pecados. Pensa isso, você tem feito isso, porque a ceia não é isso. Aqui a gente leu, né? Deus atua poderosamente através da ceia. Porque a gente não só lembra do que Jesus fez lá na cruz, mas a gente lembra do que Ele continua fazendo todos os dias na nossa vida. Amém? Então essa parte que a gente fala sobre o sacrifício da ceia, a gente sabe que tem algumas coisas que aconteceram ali. Eu acredito que essa semana a gente vai ter que assistir o filme A Paixão de Cristo, é isso? Como uma dos temas lá, né? Essa semana a gente foi no asilo e essa semana todo mundo vai ter que assistir A Paixão de Cristo. E lá, né, quando você estiver assistindo, você vai lembrar dessas situações. Eu queria falar sobre os elementos da ceia, né? O pão, todo mundo conhece o pão, e o pão na ceia representa o corpo de Cristo, representa o corpo de Jesus. Todo mundo sabe que o pão, né, para fazer um pão ali, a gente precisa amassar, a gente precisa ali sovar o pão para poder a massa ficar bem moída, né? O trigo, antes de ser feito o pão, o trigo precisa passar por uma trituração ali, né? O grão do trigo. Então a gente precisa fazer isso para poder conseguir fazer um pão. E Jesus também passou por isso. Jesus foi moído, Jesus foi amassado, Jesus foi ali, sofreu ali, né? Pensa no pão, quando a gente sovar ali o pão, Jesus também passou por isso. E lá em Lucas 22:19 fala que e tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então, quando a gente recebe o pão aqui na ceia, a gente está recebendo o corpo de Jesus. A gente tem que relembrar ali tudo que foi feito com Jesus, ali através do pão, da preparação da farinha, do trigo triturado, transformando ele em farinha, depois amassado. E Jesus ali sofreu todo aquele sofrimento, aqueles maus tratos. O pão representa isso. Depois todo mundo sabe, né? Todo mundo come pão de sal aqui. Essa semana não vai comer, né? Mas todo mundo come o pão de sal. E o pão de sal tem ali uns vergões, né? Umas marcas. Que quando ele é feito ali, sovado, a gente vai lá com o garfo e faz aquela marca. E Jesus também teve as marcas. As chicotadas, né? Os ferimentos ali. Tantas chicotadas que Jesus levou. Essas foram as marcas de Jesus. E essas marcas no pão nos lembra as feridas de Jesus. As feridas no corpo de Jesus. E por essas feridas é que nós somos curados. Amém? Por essas feridas nós somos curados. Então lembra aí do pão, depois você lembra do pão, a marca no pão e as perfurações. Quando Jesus é ali pregado na cruz, a sua mão e o seu pé, ele ali sofre, né, com as marteladas dos pregos enfiando no seu corpo ali. E essas perfurações no pão também tem que ser feito, para que ele não forme bolhas e nem se infla, nem entra ar ali dentro do pão. E para que essas marcas ajude, né, o pão ficar uniforme, fica um pão bonito. Então, se não tiver essas perfurações, o pão fica murcho, não cresce. E Jesus também teve essas perfurações. As mãos e pés de Jesus foram perfurados na cruz. A sua cabeça foi ferida por uma coroa de espinhos. Então imagina aí, né, Jesus ali sendo perfurado. E uma coisa que a gente precisa pensar, no filme vocês vão ver, na hora que Jesus é pregado na cruz, os soldados ali, eles puxam a mão de Jesus, quebrando seus braços, para poder ele caber naquela cruz. Por quê? Porque a cruz não era para ele. A
A cruz era para mim e era para você. A cruz era minha e era sua. E Jesus ali foi puxado e seus braços quebrados para poder eles conseguir pregar ele ali na cruz. Então imagine isso aí, né? A cruz não era para Jesus, a cruz era para mim e era para você. E além disso tudo, um soldado romano me vai com uma lança e perfura um lado de Jesus. Quanta dor Jesus sofreu. Todo mundo sabe que o pão não pode ser comido, né? Ali, depois de amassado, não tem como comer. Ele é crescido, né? A gente deixa ele descansar e depois a gente leva para o fogo, leva para o forno para ser assado. E Jesus, né, assumiu os nossos pecados, toda a nossa culpa, para que a gente não fosse submetido ao fogo do inferno, ao fogo do juízo divino, pelos nossos pecados. Jesus vai lá e toma tudo sobre ele. E por último, o vinho, né, o suco de uva, o sangue de Cristo. Jesus ali naquele tempo, né, até hoje, acho que hoje tem um maquinário, mas naquele tempo as uvas, né, o vinho para poder ser feito precisava ser pisoteado, né? Então tinha que se pisar para poder extrair o máximo do suco da uva para poder ser feito o vinho. E Jesus também foi, né, ali pisoteado, né, transgredido, para que pudesse o seu sangue ser jorrado. E assim selando a nova aliança de Cristo, de Deus conosco, né? Então o sangue de Jesus representa, né, o seu sacrifício na cruz por amor a nós. A ceia de Jesus nos faz lembrar que o pão, através do pão a gente recebe a cura e através do sangue a gente recebe o perdão. Então o pão traz cura e o sangue traz perdão. Então, através da ceia, né, do pão e do vinho, a gente recebe cura e a gente recebe perdão. Em 1 Coríntios 11, 26, fala que porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, toda vez que a gente participa da ceia, a gente celebra a morte de Jesus, anunciando que até que Ele venha. E Ele vem. Amém? Então esses elementos são os elementos da ceia: o pão, as marcas, as perfurações, o fogo e o sangue. Isso aí representa a ceia do Senhor. Representa ali o pão, né, o corpo de Jesus que traz cura, e representa o sangue que a gente recebe perdão. Pelo perdão dele é que nós somos, pelo sangue dele é que nós somos perdoados. Então, por esses elementos. E através desses elementos, hoje a gente vai ver 5 verdades. 5 verdades que o sacrifício de Jesus traz para a nossa vida, representando pelo pão e pelo vinho. E através do seu sangue e corpo é nos revelado. Segundo o livro de João, né, lá no capítulo 6, tem essas 5 verdades. E a primeira verdade, talvez a mais importante dela para nós, é que através do sacrifício de Jesus, Ele nos proporciona salvação eterna. Através do sacrifício de Jesus, nós temos salvação eterna para todo que crê em Jesus. Todo aquele que crê recebe salvação. Todo aquele que crê em Jesus é salvo e tem acesso à vida eterna. Em João 6, 37 ao 39 diz assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então Jesus ele está afirmando nesse texto que todos que vier nele, que Deus liberar para vir nele, vai ter acesso à vida eterna.
tem acesso a Ele, tem acesso à vida eterna. E Ele não vai rejeitar. Ele não rejeitará. Isso mostra a soberania da salvação. A soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele está ali entregando o Filho dEle para que morresse naquela cruz. E já sabendo que Jesus iria ressuscitar. Isso tudo pensando, não em Jesus, mas em nós. Amor que Ele tinha por nós e que Ele tem por nós. É isso que representava. A vontade divina é claramente expressa. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que ninguém saia, ninguém fique para fora. Mas Ele quer que todos tenham acesso à vida eterna. Mas Ele não obriga, a gente precisa aceitar. A gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa entender esse sacrifício que Jesus nos proporciona e aceitar Ele na nossa vida. Todos que confiam pelo Pai, todos que confiam no Pai, têm acesso à vida eterna. Então, o privilégio que nós temos é da salvação eterna em Jesus. Em Romanos 10, capítulo 10, do 9 ao 10, fala que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração a gente crê e com a nossa boca a gente confessa. E nessa noite, se você está aqui e você ainda não confessou, no final você vai ter essa oportunidade de ter acesso a isso hoje, de ter acesso à salvação, de ter acesso à vida eterna ao lado do Pai, ao lado daquele que se deu numa cruz por você. Então a salvação, a gente confessa ela com a nossa boca e a gente crê no nosso coração para a justiça. Então nós precisamos confessar com a boca, expressar com a nossa boca. A salvação eterna ela é para todo que crê em Jesus. Todo aquele que crê e todo aquele que confessa Jesus tem acesso à salvação. Mas para isso nós precisamos de ter fé. Não é da boca para fora. O nosso coração, ele aqui fala das duas coisas que precisa. O coração, porque não adianta eu só falar e o meu coração está fora e não está dentro disso. Mas eu preciso confessar com a boca e o meu coração está ali, queimando, crendo que Jesus se deu naquela cruz pelo meu pecado, ressuscitou e vai um dia voltar para me buscar. Com a boca e com o coração. John, esse nome eu não sei falar, irmãos, mas fala assim que a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não há outro nome, nem outro caminho para a salvação, senão Jesus Cristo e este crucificado. Não há outro nome, não tem outro meio. O único meio que nós temos para acesso à vida eterna é através daquele que está sentado no trono, o Cordeiro, e o seu Filho que foi crucificado. Nós só temos salvação por meio dele. Não há outro caminho. Se hoje às vezes você até já ouviu isso, que já foi pregado muitas vezes sobre salvação, você já ouviu, você já até aceitou às vezes, mas hoje você está meio perdido. Lembre-se, a salvação é somente por meio de Jesus, somente por meio do Filho e o Filho crucificado. Amém? Então guarde no seu coração aí, o sacrifício de Jesus nos proporciona salvação eterna, se você crê, com a boca e com o coração. Com a boca você confessa e com o coração você crê. Amém? E o segundo privilégio que a gente tem é a remoção dos nossos pecados. É a remoção dos nossos pecados. Lá em João 6:47 fala que asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Asseguro. Jesus está nos garantindo que se você crer, você terá a vida eterna. Se você crer, você terá a vida eterna. Esse perdão dos pecados que aqui fala, não é o pecado de ontem. Aceitei Jesus hoje e é o meu pecado que eu fiz para trás, é a minha vida passada. Não, irmãos, ele está assegurando que é o perdão do meu pecado de ontem, do meu pecado de hoje e é do meu pecado de amanhã, porque nós não somos perfeitos. Todo mundo peca e ele está garantindo que o perdão está ali. O
O perdão, o acesso ao perdão está ali. Basta a gente crer. Basta a gente se sentir amado, que estamos assegurados de que nós cremos que Jesus perdoa os nossos pecados. E não é só o pecado que foi, é o pecado que a gente vai cometer ainda. Mas você está assegurado que você tem o perdão. Você tem o perdão de Jesus. Amém? Em Marcos 14, 23 ao 24, fala que em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Então é através do sangue de Jesus que nós somos perdoados. É através do sangue que Jesus nos dá o perdão. O conceito, né, lá do... Todo mundo, acho que acredito que a maioria aqui sabe, né, mas eu vou explicar rapidinho. Lá na lei mosaica, né, antes que se você fizesse um pecado, se você cometesse um pecado, você tinha que pegar um animal, sacrificar ele, né, fazer ele todo o processo para que seu perdão, para que você recebesse perdão. Então pensa quantos animais foram sacrificados, né? Quantos animais ali foram levados ao sacrifício, porque era nessa forma, né? Antes de Jesus vir e ser o cordeiro, então as pessoas iam ali, elas pecavam, elas levavam o animal, faziam o processo e recebiam o perdão. Isso várias vezes. Mas aí veio Jesus. E o sacrifício de Jesus foi definitivo. Uma única vez. Então não caia nessa de que Jesus morre todo dia, ou agora vai vir a quaresma aí e tá Jesus morrendo de novo. Não é assim. Jesus morreu lá atrás. E através do sacrifício dele lá, nós recebemos perdão. E hoje você não precisa ir ali pegar um bezerro, um cordeiro e sacrificar para o seu pecado. Imagina quantos animais mais iriam ser sacrificados. Porque Jesus já fez isso. Já houve a expiação. O cordeiro perfeito, que era ele, foi entregue numa cruz por amor a nós. Jesus já se entregou. Então a gente não precisa mais sacrificar animais. E muito menos Jesus morre todo dia. Foi uma única vez, definitivo, completo, uma vez por todas, sem precisar que a gente faça oferta repetida. Ele se entregou naquela cruz. E ele disse que o corpo dele entregue ali era para a remissão dos nossos pecados, por amor a nós. Então o sangue de Cristo derramado significa a nova aliança. Significa a nova aliança conosco. E essa aliança que nos dá, né, o que nós falamos no primeiro ponto, a salvação eterna. O autor do livro, né, da Santa Ceia fala que Jesus fez tudo e de forma completa. Hoje, a nossa parte é aceitar esse presente de extrema graça e receber a reconexão com o nosso Pai. Então, essa ligação entre nós e Deus, Ele nos dá acesso. Então, Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez de forma completa. Hoje, o papel é meu e seu, de nos reconectar com o Pai de amor, aquele que nos ama, aquele que está de braços abertos, por amor a nós. Então, Jesus já fez tudo. E às vezes você hoje está carregando uma culpa, está carregando aí um pecado, algo que você fez, e você está com essa culpa, esse peso sobre os seus ombros. E eu quero te falar essa noite que Jesus limpa todo o pecado. Jesus purifica a sua vida através do sangue dele. Jesus, ele limpa, ele zera a sua conta para que você tenha acesso a ele. Reconexão com o Pai. Ele te dá isso, ele te dá esse privilégio nessa noite de você reconectar com o Pai. Em 1 João, e ele também nos dá o que a gente deve fazer, né? 1 João 1,9 fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessar com a sua boca, lembra lá, coração crendo e confessando com a boca, Ele é fiel e Ele é justo para te perdoar e para te limpar e para te purificar de toda injustiça. E você pode fazer isso. Você pode abrir sua boca e ter acesso a isso. Essa é a vontade de Deus para todos nós.
todos nós. E se em algum momento você está... o diabo foi aí no seu ouvido e falou para você que você vai ser destruído, que você não vale nada, que sua vida não tem mais jeito, que você é assim, você fez isso de novo, que você está nessa vida repetidamente. Hoje eu quero te falar que em nome de Jesus, esse pensamento vai embora. Você está liberto desse pensamento de escravidão, desse pensamento de hipocrisia do diabo, para destruir o acesso seu com o Pai. Jesus te perdoa, independente da sua vida, independente do que você fez. Há perdão pelo sangue de Jesus, porque Ele é um Pai de amor, Ele te ama. Então, através do sangue de Jesus, quando Ele fala que o meu sangue, né, a nova aliança ali foi estabelecida, e você tem acesso a isso. Cristo já morreu para que você fosse perdoado. Cristo já morreu, então você não precisa carregar essa culpa. Esse fardo, a Bíblia fala que, Ele nos fala, né, que o fardo dele é leve, porque o jugo dele é suave, e Ele leva isso sobre os ombros dele. Então você carrega um peso que não é para você carregar, porque Ele diz que Ele toma isso dos seus ombros e carrega para você. Então isso só basta, a gente leu, né, você precisa, né, o texto lá, do livro lá fala que você precisa ter esse acesso. Jesus já fez tudo de forma completa, então você precisa receber essa ação, essa graça extrema do Senhor. Amém? Tem uma, eu também não sei falar esse nome, irmãos, mas fala. Obrigada, Silvana. O perdão é a chave que destranca a porta da amargura e as algemas do ódio. É um poder que quebra o concreto do passado e abre novas possibilidades para o futuro. É um perdão. Então, o perdão é a chave. Ele destranca tudo aquilo que nós temos de amargura no nosso corpo. Ele tira todas as algemas de ódio, de rancor da nossa alma. E Ele quebra todo o concreto do passado. Pensa um concreto sendo feito aí. Tudo aquilo que a gente coloca em cima de algo, Ele vem e quebra tudo, e tira tudo. E Ele vai e abre novas possibilidades. Ele abre um novo caminho. Então aquilo que estava perdido, aquilo que estava passado, Ele abre um novo caminho e te dá uma nova direção. Isso somente Jesus. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode te dar um novo caminho. Um novo caminho de acesso a Ele. Somente através de Jesus. Então o segundo ponto é esse. Você tem acesso, através do sacrifício de Jesus, você tem acesso ao perdão. Ao perdão pleno dos seus pecados. Então você tem esse acesso. E o outro ponto, o privilégio de acessar aos milagres. Através do sacrifício de Jesus, nós temos o privilégio de acessar milagres. Ah, mas eu não vejo milagres. É porque você quer ver milagre grande. Porque só de você estar aqui já é um milagre. Só você respirando já é um milagre que você recebe. Lá em João 6, do 30 ao 31, fala: Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás os nossos antepassados comer o maná no deserto? Como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. O povo ali, né, Jesus já tinha feito milagres, já tinha operado, e o povo vai ali me questionar Jesus de novo, testar Jesus. A multidão ali tinha visto vários milagres e ela vai questionar: que milagre então o Senhor vai fazer? Eles queriam mais milagres. Esse fato aqui, esse texto aconteceu bem depois de Jesus ter multiplicado ali, né, os 5.000 para 5.000 pessoas que estavam ali, feita a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois de um milagre tão grande, o povo questiona: o que você vai fazer? O que o Senhor vai fazer para que a gente creia em Ti? Então a multidão segue buscando milagres, buscando mais sinais, apesar de ter visto um sinal tão grande da multiplicação. Então eles estavam ali, né? E quando eles falam assim:
Os nossos antepassados comeram maná, estão referindo Jesus, comparando Jesus lá a Moisés. Lá quando eles receberam o maná do céu. Então eles estavam comparando, testando Jesus. E a multidão, ali, né, quando Moisés estava, deu o pão do céu por 40 anos. Eles questionam, por que você vai fazer algo maior que isso? E Jesus fica ali. E aí depois, quando em João 6,14, fala que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eles questionam e aí depois eles vão e falam isso. E sobre esse texto eu queria falar para você que Jesus, Ele sabe todas as nossas necessidades, físicas, espirituais, principalmente as físicas, que nós tanto preocupamos. E Ele já deixou até claro na sua palavra que nós não é para nós andarmos ansiosos com as coisas desse mundo, com o que vestir, com o que comer, que Ele proverá tudo. Ele já nos garante isso. Mas quando Ele está falando isso aqui, Ele está levando para o lado espiritual. Ele está falando sobre o saciar uma fome espiritual. Aquele povo estava procurando mais sinais. Eles queriam mais sinais para saciar a sua fome espiritual. A fome de acreditar ali que aquele ali era o profeta, que aquele ali era o Filho de Deus que tinha sido enviado. E talvez hoje você está aqui preocupado com uma coisa terrena, algo lá dentro do mundo mesmo, uma coisa para vestir, talvez até o que não tem o que comer amanhã. Só que Jesus nessa noite está preocupado e quer saciar a sua fome espiritual. Jesus nessa noite Ele está falando para você, eu posso suprir a sua necessidade. Eu posso suprir a sua necessidade espiritual, a fome aí dentro na sua alma. Eu posso suprir, somente Ele. Então, todo aquele que todo a gente que recebe a salvação, tem uma coisa que nós devemos, nesse ponto aqui que a gente deve acreditar. A primeira coisa, lembra dos milagres ali, né? Tantos milagres. Mas o maior milagre que você tem hoje é o primeiro ponto que eu falei nessa noite. O maior milagre é a salvação. Você não precisa receber mais nada. Só se você crer e confessar Jesus com a sua boca que Ele é Salvador, você já tem o maior milagre na sua vida. Todas as outras coisas se tornam inúteis diante do milagre da salvação, diante do acesso à salvação. Por mais que você pense assim, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, Deus supre. Deus é um Deus de milagres. Ele vai suprir todas essas outras necessidades. Mas só que a gente precisa entender que o primeiro milagre é a salvação. O primeiro milagre que nós temos é a salvação. Então nós precisamos crer que esse milagre que nós temos, o maior milagre é a vida eterna. Esse acesso à vida eterna. E o outro, então guarde isso aí na sua mente. Você tem acesso aos milagres. Milagres diários, milagres na vida financeira, milagres no seu físico, na sua casa, nos seus familiares. Mas o seu maior milagre que você pode ter e falar para as outras pessoas é que você tem acesso à salvação. É que você recebeu a salvação. Esse é o maior milagre. E o outro ponto é o sacrifício de Jesus. Ele nos proporciona a cura da nossa alma. Então aquele povo estava procurando milagres. Mas os milagres que eles queriam era para poder saciar a fome espiritual. E Jesus aqui até nos falou que ali eles estavam ali e aquele povo correndo e Jesus ali fala para eles. E o povo começa a falar, né, que sem dúvidas ele era o profeta. E aí o outro ponto vem para completar. Ele é a cura da nossa alma. Lá em João 6,35 fala que então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está entendendo as necessidades físicas nossas. Jesus, ele entende todas as nossas necessidades. E ele fala isso aqui, que
que aquele que crê nele nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Ele entende as necessidades terrenas nossas. Quem dirá as nossas necessidades espirituais? A nossa alma. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Ele declara que Ele é o pão da vida. Esse pão da vida é o nosso sustento espiritual. Por isso que nós lembramos lá o que o pão significava. Para poder nós entendermos que Ele é o nosso sustento. Que a nossa dependência deve vir somente do Senhor. Nós não devemos depender de mais nada a não ser do Senhor. Ao usar a frase eu sou, Jesus fala a sua identidade divina. Ele revela quem Ele era, o Filho. E Ele nos dá acesso hoje a sermos irmãos dEle. Porque Ele nos dá acesso ao Pai dEle. Então lembra lá da salvação. O único passo é a gente ter acesso ao Pai. Reconectar com o Pai. Jesus promete que quem vem a Ele nunca vai ter fome ou sede. Não só física, mas como espiritual. Por mais que você vai passar dificuldade algumas vezes com coisas de comer, mas a fome espiritual, Ele vai estar ali sempre suprindo, se você confessar. Essa frase, ela fala que pra gente, ela nos revela pra gente buscar a nossa satisfação somente em Cristo, somente em Jesus. E pense aí, quantas vezes você tem buscado a sua satisfação em outras coisas, em coisas terrenas? Quantas vezes você tem se entregado a coisas desse mundo, buscado coisas desse mundo, para satisfazer somente o vazio que somente Jesus preenche? Todo mundo tem esse vazio. E se você abre a sua boca para falar que não tem esse vazio, você se torna um mentiroso. Porque todo mundo tem esse vazio. Porque Ele quem nos criou. Ele nos formou no ventre da nossa mãe. E esse vazio só é preenchido por Jesus. A alegria completa e verdadeira nós só temos em Jesus. Então, nós precisamos entender que a nossa satisfação verdadeira e profunda é somente nele. Somente em Jesus. Isso que Jesus está falando aqui, Ele nos chama para um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento íntimo. Um relacionamento profundo. Não é aquele que a gente busca só quando a gente precisa. Só quando está faltando algo. Agora eu vou lá na igreja. Não, mas Jesus, Ele quer esse relacionamento de todos os dias. Todos os dias Ele quer que você venha a Ele. E tenha esse acesso para que você reconecte com Ele todos os dias. Todos os dias você se lembrar que Ele te ama, que Ele está ali do seu lado. Essa relação é uma plenitude que supera qualquer experiência terrena. Qualquer experiência que você possa imaginar. Eu fui nesse lugar aqui. Esse lugar é muito bom. Fui viajar, conheci esse lugar. Nada supera a experiência de um relacionamento pessoal com Jesus. Você pode conhecer o mundo, viajar daqui não sei na onde. Só Jesus nos dá essa satisfação plena, a alegria plena. Nada nesse mundo contempla e enche o nosso coração do que a presença dEle. A necessidade da multidão ali era a fome e fome da alma. E Jesus então, eles tinham acabado de fazer o quê? Multiplicar os pães. Jesus tinha acabado de 5.000 pessoas, multiplicou pães e peixes ali. Eles tinham o quê? Se alimentado. Não tinha ninguém mais com fome. Fome física. E aquele povo pediu um outro milagre, revelando que agora nós precisamos do Senhor. E nessa noite você tem que ter coragem para falar para Jesus: Jesus, eu preciso é do Senhor nessa noite. Minha vida está assim, mas eu preciso é do Senhor. Eu preciso é de Ti, Jesus. Assim como aquele povo, depois de ser alimentado, ele estava ali falando: eu preciso é para a minha sede, para a minha fome espiritual. Não era do pão da terra ali que eles estavam precisando. E esse pão da terra que nós até vamos fazer o jejum aí, e a gente vai morrer, né, como se diz. Que a gente fez do café, todo mundo, eu não tô aguentando ficar sem café. Fez do doce, não tô ficando sem, porque nós trocou. Aí o Guilherme não gosta de café, a gente fez do doce. Não tô aguentando ficar sem doce. Irmãos, já parou para pensar que a gente, por uma coisa tão simples, a gente fala que tá morrendo? Um jejum, ficar sem uma coisa da terra, que é tão simples,
Mas por quê? Porque a gente está enraizado nessas coisas. A primeira semana lá que a gente fez de internet, né, de todas essas coisas, teve um momento ali que eu me perguntei. Eu tive alguma situação e pensa, sempre quando a gente tem alguma situação que é uma válvula, né, pra gente, a gente corre naquilo que a gente mais usa. E a gente estava sem internet, então estava sem Instagram. E ali naquele momento, Deus ministrou no meu coração assim, tá vendo como que é tão simples? Propor uma coisa assim, você se perde no seu tempo. E aí acha que tá tão difícil ficar sem isso. Irmãos, é uma coisa tão simples pra gente falar que não dá conta. Por Jesus a gente fala que não dá conta. E aí você, agora, a partir de agora, esse jejum vai se tornar diferente na sua vida. Porque quando Ele ministrou isso no meu coração, me deu mais força para fazer. Porque é aquilo que a gente está agarrado. Você não está percebendo que lá vai nos desintoxicando? Internet, café, agora é pão, depois é doce, depois é carne. Depois você vai ficar 6 horas ali, que a gente não faz. Mas só, irmãos, que o jejum serve para a gente reconectar com o Pai. Porque você tira tudo terreno, que é a fome, para você reconectar com o Pai. O que está falando aqui? Ó? O povo estava saciado. E aí o povo queria Jesus. Queria aquela coisa, o que era o espiritual. Então você está tirando essas coisas, mas não é para você tirar. Vou tirar porque lá na igreja está falando. Vou fazer, né? Não, irmãos, você tem que pegar um momento ali e dedicar em oração para Deus falar com você. Não adianta fazer o jejum sem propósito. O propósito é que o Pai se revele para você. Que você ali naquele momento você receba de intimidade com Ele. Acabou de falar aqui, ó, experiência terrena. Me fala aí qualquer lugar que você foi que foi melhor do que sentir o Espírito Santo te tocando. Não tem outra experiência melhor do que isso. E não estou falando do dia que você converte, não. Porque se você estiver preso nisso, você tem que se converter de novo. Porque a gente não pode viver da experiência só do convertimento, só do dia que alguém fez o apelo aqui, você aceitou Jesus, arrepiou e pronto. Não, irmãos, é diário. Você tem que sentir essa sensação todos os dias. Nós precisamos sentir Jesus todos os dias. Nós não fomos criados para essa terra. Então, se nós não temos conexão com o Pai, como nós vamos ter acesso com Ele lá no céu? Como você quer estar com Ele lá? Se você não se conecta com Ele aqui na terra. Então, passe a fazer de forma intencional. Passe a viver a sua vida de forma intencional. Passe a viver de forma que você viva para Ele. A sua fome, a fome não é saciada com o pão da terra. Não é um pão de sal que te sacia, mas é o pão do céu que cura a sua alma, que cura todas as suas feridas, que sacia a sua alma. Timothy Keller fala que a cura que Jesus oferece não é superficial. Ela alcança as profundezas da alma, transformando-nos de dentro para fora. Então a cura que Jesus não é superficial. Ela alcança as profundezas da nossa alma, o interior, o íntimo, aquele lá que está lá no fundo e transforma de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque aquilo que Jesus faz na sua vida, as pessoas precisam saber. Como que elas vão conhecer Jesus se você não abrir sua boca e falar? Se falar ali, ó, eu era assim, eu tive um encontro com Jesus, eu estou tendo experiência com Jesus e agora eu vivo assim. Eu já passei por isso. Testemunhar, irmãos. Ele chamou você para ser testemunha dele aqui na terra. Nós precisamos ser testemunha. Então Jesus não oferece algo superficial, mas Ele quer curar a nossa alma de dentro para fora. Então esse quarto ponto fala que Jesus cura a nossa alma através do seu sacrifício. É proporcionado isso para a nossa vida. E o último ponto fala que Jesus, através do seu sacrifício, Ele nos proporciona renovo para as nossas forças. Ele renova as nossas forças. Jesus declara lá em João 6, 48 ao 50: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Ele é o pão da vida. Ele te dá acesso à vida eterna. Ele renova
espiritualidade. E talvez nessa noite você entrou aqui cansado, sobrecarregado, com um fardo mais pesado que você nem está conseguindo carregar. Em Mateus 11, 28, fala que venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E você às vezes está assim essa noite, cansado, sobrecarregado, e Jesus está promovendo nessa noite para você uma transformação, uma renovação das suas forças. Basta você querer, basta você aceitar isso. Ele renova, Ele dá descanso para a nossa alma. Descanso para a nossa alma que está aprofundada no peso das coisas desse mundo. E esse convite é para você hoje, é para mim e para você, é para todos nós. Ele dá descanso para a nossa alma. Ele tira todo o fardo, todo o peso. Se hoje às vezes você está exausto, está oprimido, Jesus te renova nessa hora. Ele vai te renovar. Ele te dá descanso e renovação. Essa promessa de alívio e restauração espiritual é central para o entendimento que Jesus oferece força e conforto para aqueles que buscam refúgio nele. Ele oferece renovo para a nossa vida. O pastor Calito Paz fala que com Jesus, sempre o melhor de Deus sempre estará por vir. Com Jesus, o melhor de Deus sempre estará por vir. Mas para isso a gente precisa acreditar que com Jesus, o melhor estará por vir. O melhor virá sobre as nossas vidas. Mas isso a gente precisa aceitar. Ele não faz nada por força, mas por aceitação. Ele precisa que você abra o coração e deixe ele entrar. Ele precisa. E só para a gente concluir, em João 6,58, fala que este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele é o pão. E se nós nos alimentarmos desse pão, a gente viverá para sempre. A gente viverá para sempre. Qual que é a sua escolha hoje? Diante de tudo que foi falado. O sacrifício de Jesus representado pelo pão e o vinho da ceia, transformando esse sacrifício em 5 verdades reveladoras para a nossa vida. Salvação, remissão, perdão dos nossos pecados, acesso aos milagres diários e principalmente o maior milagre que é a salvação, cura profunda para a sua alma que às vezes está entregue a alguma coisa deste mundo que te magoou, que te prendeu, alguma ferida, alguma ofensa, e renovação das suas forças espirituais. Através desse sacrifício, você pode experimentar graça, milagres, cura e renovação. Através desse milagre. Em João 6,58 fala que eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Mas quem comer deste pão viverá para sempre. Guarde isso no seu coração, irmãos. Guarde esse versículo. Não é como o pão lá do deserto que o povo morreu, mas é o pão que nos faz viver para sempre. Ele é o pão. E você é a recompensa de Jesus. Você é a recompensa do sacrifício de Jesus, porque Ele fez por você. Então você é a recompensa. Mas para isso você precisa aceitar. Você precisa aceitar